Bom dia, boa tarde. Tudo bem, meninos? Vamos então começar aqui a nossa videoaula de revisão. Momento em que nós vamos poder rever todos os conteúdos que nós trabalhamos nos últimos dias, sobretudo aqueles conteúdos que serão cobrados na nossa primeira avaliação. Essa aula é uma oportunidade de estudo para vocês. É uma forma que o CSD encontrou de garantir que também em casa você tenha a assistência do professor, que você tenha a minha assistência. Estou aqui com vocês nesse momento de estudo, de preparação para a nossa primeira avaliação, e nós vamos, nesse momento, poder rever conteúdos, poder observar como esses conteúdos podem ser cobrados na nossa avaliação. Vem comigo e vamos estudar um pouquinho. Então, é a nossa primeira videoaula 2022, a primeira da primeira etapa, né? Nessa videoaula, nós vamos trabalhar os conteúdos da nossa avaliação. Vamos começar fazendo aqui uma retrospectiva daquilo que nós revisamos sobre as classes de palavras. Quais foram os conteúdos, quais foram as abordagens que nós fizemos nessa revisão de classes de palavras, que, na verdade, classes de palavras é um conteúdo estudado no sexto e no sétimo ano, mas é um conteúdo do qual nós precisaremos agora no oitavo ano. Portanto, a nossa revisão vai garantir que você saiba os conteúdos do sexto e sétimo e possa aplicá-los nos estudos do oitavo ano. A primeira coisa que nós falamos é que as classes de palavras, ou classes gramaticais, ou classes morfológicas, são categorias, ou seja, são grupos, são definições, são classificações nas quais as palavras serão distribuídas, organizadas, definidas, de acordo com duas coisas. Primeiro, a sua natureza, ou seja, de onde vêm essas palavras, como essas palavras são formadas, como que essas palavras funcionam. Elas variam? Elas não variam? Que tipo de variação essa classe tem? Segundo, com relação à sua função gramatical. Para que eu uso essa palavra? Quando eu falo de funcionamento, eu estou falando do comportamento, da formação, da natureza. Quando eu falo de função, eu estou falando do papel, do uso dessas palavras dentro de um texto, dentro de uma frase, dentro de um contexto. Presta atenção. Primeira coisa que nós falamos é que nós temos classes que são variáveis. O que é isso, variável, Germano? Classe variável é aquela classe que tem flexão. É aquela classe que, para concordar, para se relacionar umas com as outras, elas vão sofrer alguma modificação, tá? Exemplo disso, né? Vamos aqui pegar, por exemplo, o substantivo. Eu pego o substantivo menino. Quando eu pego o substantivo menino, esse substantivo menino, ele pode ser modificado pelo adjetivo magro. Se eu venho aqui e altero, por exemplo, o menino para menina, obrigatoriamente nós teremos uma alteração de magro para magra, tendo em vista que o adjetivo concorda com o substantivo e gênero e número. Então, o substantivo e o adjetivo são dois grupos de palavras que têm flexão, que variam, ou seja, são dois grupos de palavras que eu utilizo com o propósito de indicar o nome, de indicar a característica, mas eu também utilizo esses substantivos e esses adjetivos em relação um com o outro. Então, o adjetivo vai concordar com o substantivo. O adjetivo vai flexionar de acordo com o substantivo. Dentro das classes variáveis, nós teremos 6 grupinhos: substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e verbo. E quando eu falo de classe invariável, as classes invariáveis são essa classe que nunca são flexionadas. São essas classes que não vão ter flexão de feminino, masculino, singular, plural, diminutivo, aumentativo, presente, passado e futuro e etc. São 4 grupinhos: os advérbios, as conjunções, as preposições e as interjeições. Essas palavras são usadas sem flexão, tá bom? Bom, gente, ao falarmos das classes e percebermos que algumas variam e outras não, nós teremos aí a classe do substantivo. Qual é a função do substantivo? O substantivo serve para nomear, para dar nome,
para os seres em geral. Todos os seres têm um nome, todas as coisas, lugares, pessoas, sentimentos, tudo tem nome. E esses nomes serão chamados de substantivos. O substantivo, galera, ele é uma palavra que será classificada, ou seja, eu tenho a classificação do substantivo. O que é a classificação? Esse substantivo ele tem algumas características. Ele pode ser simples ou composto. Substantivos simples são aqueles substantivos que são formados a partir de um radical. É uma única palavra que forma o substantivo simples. Já o substantivo composto é aquela palavra formada a partir de dois ou mais radicais. Então, se eu pego a palavra flor, ela é um substantivo simples. Se eu pego flor de lis, é um substantivo composto. Substantivo podem ser primitivos ou podem ser derivados. Substantivos primitivos são aqueles que não são originários em nenhum outro. São aqueles substantivos que existem a partir deles mesmos. Pedra, flor, menino, por exemplo. Já os substantivos derivados são aqueles que têm origem no substantivo simples. Eles nascem do substantivo simples. Então, eu tenho pedregulho, pedreiro, pedrinópolis, floricultura, florista, Florianópolis. São substantivos derivados de pedra e flor, por exemplo. Substantivos também podem ser substantivos comuns ou substantivos próprios. Substantivo comum é aquele que dá nome para um ser para um ser genérico, para um ser que nomeia um grupo. Se eu pegar, por exemplo, menino, escola, campo de futebol, eu tenho 3 substantivos que são comuns. Por que comuns? Porque eu tenho vários campos de futebol, vários meninos, várias escolas. Se eu pego, por exemplo, João, Colégio São Domingos e Estádio Fausto Alvim, eu tenho substantivos próprios, porque dentro do grupo dos campos de futebol, Estádio Fausto Alvim é um campo específico, é um campo particular. Dentro de todos os meninos, João é um substantivo específico, é um substantivo particular. Tá bom? Substantivos concretos ou abstratos. Os substantivos concretos são aqueles que têm existência independente. Ele não precisa de outro substantivo para que ele exista. Então, o substantivo concreto, ele não vai nunca dar nome para sentimentos, para sensações e nome para ações. Não é a ação em si, é o nome da ação. Já o substantivo abstrato, ele é uma realização de alguém, ele é um sentimento, ele é uma sensação de alguém. Então, se eu pego, por exemplo, o ar, eu não pego o ar, mas ar é um substantivo concreto. Por que concreto? Porque eu não preciso sentir o ar para que o ar exista. A fada é um substantivo fictício, é um substantivo inventado? É, mas dá nome para um ser que não é sentimento, que não é sensação e que não é nome de uma ação. Portanto, substantivo concreto. Agora, se eu pegar a dor, dor só existe se houver alguém para sentir dor. Então, dor é substantivo abstrato. Saudade. Saudade depende de que alguém tenha saudade para que a saudade exista. Então, é um substantivo abstrato. Se eu pegar corrida, corrida é o nome que se dá para a ação de correr. Então, para haver corrida, alguém tem que correr. É um substantivo abstrato. E alguns substantivos serão substantivos coletivos. Substantivos coletivos são aqueles substantivos que nomeiam no singular um grupo de seres genéricos. Por exemplo, um monte de estrela é chamado de constelação. É uma palavra substantiva no singular que nomeia um grupo de estrelas. Gente, quando eu pego um substantivo, eu sempre vou ver que eles podem ser. Todo substantivo pode ser simples, composto, primitivo, derivado, comum ou próprio, concreto ou abstrato. Ou seja, todo substantivo vai ter 4 classificações. Alguns substantivos, além de ter essas 4, ou simples ou composto, ou primitivo, ou derivado, ou comum ou próprio, ou concreto ou abstrato, também serão coletivos. Então, se eu pegar a palavra constelação, que foi o exemplo que eu dei para coletivo, constelação é simples, é primitivo, é comum, é concreto e é coletivo. Ainda falando de substantivo, substantivo flexiona em número e gênero e grau. Número, singular, plural. Gênero, feminino, masculino. Grau, diminutivo, aumentativo. Se eu pegar aqui, olha, turma, a frase que eu coloquei aqui embaixo, as 2 frases. Aquele homem veio de São Paulo e é um bom rapaz e tem muita simpatia. Homem é um substantivo,
São Paulo é um substantivo, rapaz é um substantivo e simpatia é um substantivo. Depois dos substantivos, nós teremos as classes, a classe dos adjetivos. O que é o adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que caracteriza, que dá característica. Os adjetivos acompanham os substantivos e concordam com os substantivos. Isso quer dizer que sempre um adjetivo se relacionará com um adjetivo. Desculpa, sempre um adjetivo se relacionará com um substantivo. E ele sempre vai dar uma característica para esse substantivo e vai concordar com ele em número e em gênero. Os adjetivos podem ser explicativos ou restritivos. Explicativo é aquele adjetivo que dá uma explicação. O menino que estuda no CSD. Eu estou falando de um menino, o meu interlocutor sabe de quem eu falo, e eu estou dando uma explicação. Olha, ele é estudante do CSD. O restritivo é aquele que dentro de um grupo particulariza, tá? Então eu posso dizer, dentre todos os meninos de Araxá, aquele estudante do CSD, estudante do CSD é uma locução adjetiva que se relaciona com aquele menino, que é específico. Eu estou especificando, eu estou restringindo. O adjetivo como substantivo pode ser simples ou composto. Adjetivo simples formado por uma palavra, composto formada por duas ou mais palavras. Então eu tenho o menino alegre, o menino paulista, o menino afro-brasileiro. Alegre e paulista são adjetivos simples, formados por uma palavra. Afro-brasileiro, adjetivo composto, formado por dois radicais, africano e brasileiro. Ele tem as duas identidades de raça, de povo, de origem, tá? O adjetivo pode ser primitivo ou derivado. O adjetivo primitivo é aquele que é formado a partir dele mesmo, ele não vem de um outro. O derivado é um adjetivo que tem origem em um adjetivo primitivo. Adjetivos podem ser pátrios ou gentílicos, ou seja, são adjetivos que nomeiam os seres de acordo com o seu nascimento, de acordo com a sua origem, de acordo com o povo, com a gente. Então, quando eu falo assim, araxaense, mineiro, brasileiro, sul-americano, eu sou tudo isso. Esses são os adjetivos pátrios e gentílicos que me determinam, de acordo com o meu nascimento, de acordo com o meu povo, tá? Os adjetivos também, galera, sofrem flexão. Isso quer dizer que os adjetivos variam. E eles variam, como eu já disse, para concordar com os substantivos, tá bom? Eles variam em número, singular e plural. Eles variam em gênero, feminino e masculino. E variam em grau. Número e gênero, a variação é igualzinha do substantivo. Quando eu falo de variação de grau do adjetivo, eu tenho que lembrar que o adjetivo tem 3 flexões de grau. Tem o grau comparativo, que é quando eu pego uma característica e comparo em dois seres. Eu sou mais alegre que você. Eu estou pegando a característica da alegria e comparando entre mim e você. Eu sou menos alegre que você, tão alegre quanto você. Adjetivo comparativo, mais alegre, de superioridade, menos alegre, de inferioridade, tão alegre quanto, de igualdade. Então, eu estou comparando a característica entre dois seres específicos. Superlativo relativo. Eu estou observando aquela característica num ser, mas vou observá-la em contraponto com o grupo do qual aquele ser faz parte. João é o mais alegre da turma. Então, eu estou olhando a alegria no João e eu estou vendo que dentre a turma, dentro do grupo dele, que é a turma, ele é o mais alegre. Eu estou observando a característica nele em contraponto com o grupo no qual ele se insere. E depois eu tenho o superlativo absoluto. Eu não comparo nem entre indivíduos, nem dentro de um grupo. Eu apenas observo a característica dentro de um ser específico. Então eu vou dizer que João é alegríssimo. Eu estou usando aqui um sufixo formador de superlativo absoluto, e esse superlativo é sintético. O que é sintético? É quando eu pego um sufixo e coloco no adjetivo. E aqui eu tenho a fala João é muito alegre. É quando eu uso um advérbio, um adjetivo, para indicar essa flexão de superlativo absoluto. E aí eu vou chamar de superlativo absoluto analítico, porque eu uso duas palavrinhas, normalmente um advérbio para indicar intensidade, muito, demais, bastante, e o adjetivo. Quando eu digo que ele é muito alegre, ele é alegríssimo, muito magro, macérrimo, muito gordo, gordérrimo, gordíssimo.
tá? Então, nós temos aí alguns superlativos. Depois, a próxima classe que nós temos é a classe dos artigos. Artigo é palavra que antecede o substantivo. Então, toda vez que eu achar um artigo, depois dele vai ter um substantivo. Mesmo que a palavra não seja um substantivo, o artigo vai substantivá-la. O artigo, ele pode definir ou ele pode indefinir o substantivo, tá? Então, eu tenho aí artigos definidos, o a, os as. Artigos indefinidos, uma, uns, umas. Quando eu uso um artigo definido, indica que o substantivo que vem depois dele é um ser conhecido, é um ser de que eu já falei. O artigo indefinido é um ser qualquer, é um ser que eu não defino, é um ser que eu não determino. Então, se o Renato chega na nossa sala e fala, por favor, Germano, mande a menina. Eu sei de qual menino o Renato está falando. Agora, se ele falar, por favor, Germano, mande uma menina. Pode ser qualquer uma das meninas da sala, tá? O artigo flexiona em número, então eu tenho os e as, uns e umas, e o artigo flexiona em gênero, masculino e feminino, tá bom? Eles concordam em gênero e número com o substantivo e eles substantivizam quaisquer palavras. Ou seja, se eu colocar um artigo antes de qualquer palavra, seja ela verbo, numeral, pronome, adjetivo, essa palavra imediatamente vira substantivo. Podem indicar qualificação ou avaliação. Então, quando eu digo assim, o GG não é um professor, ele é o professor. É porque o GG é o melhor, o GG é aquele que arrasa, tá bom? Vamos lá para a próxima. Próxima classe é a classe dos numerais. Numerais são palavras que indicam os seres em termos numéricos, atribuindo quantidade, tá? Então eu tenho aí os numerais, são palavras que acompanham o substantivo para atribuir para o substantivo a noção de quantidade. Eles podem ser classificados como numerais cardinais, aqueles que indicam quantos? 1, 2, 100, 1000, 1 milhão. Numerais ordinais, aqueles que indicam ordem, posição, colocação. Primeiro, segundo, quinto, décimo, quíntuplo, tá? Numerais fracionários, aqueles que indicam divisão, fração. Então, um meio, um terço. Numerais multiplicativos, aqueles que indicam a multiplicação. Duas vezes, o dobro, o triplo. E numerais coletivos, que são palavras que indicam grupos. Então, quando eu falo, por exemplo, de século, século é um numeral coletivo que indica um grupo de 100 anos. Tá? Dúzia. Dúzia é um numeral coletivo que indica um grupo de 12 unidades. Numerais flexionam em número, singular, plural, e em gênero, masculino e feminino. Os pronomes são palavras que acompanham ou substituem os nomes. Eles também concordam com os nomes que eles acompanham, tá, turma? Os pronomes podem ser palavras classificadas de diversas formas que nós vamos falar agora mesmo. Aqui, ó, eu repeti a classificação dos adjetivos, esquece isso aqui, né? Eu estou falando de pronome, deixa eu riscar isso aqui. Como eu estou falando de pronome, a classificação dos pronomes é diferente. Essa aqui eu repetia do adjetivo, tá? Os pronomes, turma, eles se flexionam em número, singular, plural, eles se flexionam em gênero, masculino e feminino, igual ao substantivo, e eles se flexionam em pessoa. A primeira pessoa indica o falante ou o escritor, tá? A segunda pessoa é o ouvinte ou o leitor. E a terceira é o assunto, é de quem se fala. Eu terei pronomes pessoais. Pronomes pessoais são aqueles que estão para substituírem os nomes do falante, do ouvinte e do assunto, ou seja, são os nomes que remetem às pessoas do discurso. Quando eu falo de pronome pessoal, eu tenho pronomes pessoais do caso reto, que eu só uso, turma, com a função de sujeito de uma frase. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que eu uso com a função de complemento de uma frase. Então, ele é complemento, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Isso aqui nós vamos falar melhor quando a gente chegar lá na predicação verbal, tá bom? Os pronomes oblíquos átonos, eles não são preposicionados, ou seja, antes deles não vem preposição. Já os pronomes oblíquos tônicos, eles sempre serão preposicionados, antes deles sempre terá uma preposição,
ok? Nós temos os pronomes de tratamento, que são os pronomes que mostram respeito, deferência, subserviência. São pronomes em que nós vamos utilizar antes do nome de algumas pessoas para indicar essa relação de respeito, de deferência, tá? Aqui eu tenho uma tabelinha que nós já vimos lá no quinto e sexto ano, eu não vou ficar voltando aqui, mas alguns exemplos. Para o Papa, eu uso santidade, vossa santidade. Para presidente, ministro, eu uso excelência, vossa excelência. Para reis e rainhas, eu uso alteza. Então, turma, os pronomes de tratamento são aqueles que eu uso para tratar uma pessoa. Pronomes possessivos são aqueles pronomes que indicam posse. Lembrando que eu tenho pronomes possessivos para o masculino e para o feminino, para o singular e o plural, e aqui eu tenho o possuidor. Então, se eu tenho uma pessoa que possui, eu vou usar o pronome de possuidor no singular. Se eu tenho duas ou mais, pronome de possuidor no plural. Só que aí eu tenho que concordar com o bem possuído. Por exemplo, se eu estou falando de caneta e é só minha, eu sou um possuidor, eu vou usar minha caneta, porque caneta é feminino singular. Se forem várias canetas, minhas canetas. Se eu estou falando de bicicletas que pertencem a pessoas com as quais eu falo, com quem está me ouvindo, com duas pessoas que estão me ouvindo, aí eu preciso usar pronome de segunda pessoa e eu preciso usar plural, porque são duas. Então eu vou usar vosso, vossos, vosso, vossas. Se é bicicletas, vossas bicicletas, ok? Depois eu tenho os pronomes demonstrativos, são os pronomes que eu uso para mostrar, para referir a algum objeto, a algum ser, tá bom? O pronome demonstrativo, ele pode se situar com relação ao espaço, com relação ao tempo ou com relação ao que já foi dito ou que será dito no texto. Eu tenho os pronomes este, esta, isto, que eu uso no espaço para falar de algo que está próximo a mim, distante de quem me ouve. Esse, essa, isso, eu uso para falar de algo que está próximo do você, ou seja, está próximo de quem me ouve e distante de mim. E aquele, aquela, aquilo é que está longe dos dois, tá bom? Com relação ao tempo, eu uso este, esta, isso para indicar o presente, o atual. Este dia, este mês, este ano. Com relação ao tempo, eu uso esse, essa, isso para indicar um passado próximo. Então, passado próximo de hoje é ontem. Então, passado próximo do mês de fevereiro é janeiro. Passado próximo de 2022, 2021. E aqui eu vou acrescentar, ó, eu uso também para indicar futuro. Então, para o tempo futuro, eu uso esse, essa, isso. Aquele, aquela, aquilo para um passado distante, para um passado longe, tá bom? Quando eu uso o esse, este, esta, isto, para falar de algo do texto, é para falar de algo que vai ser dito, para falar de algo que ainda não está no texto. Então, eu só quero isto, dois pontos, alegria e tranquilidade. O esse, essa, isso, para falar de algo que já foi dito, que já apareceu no texto. O ano de 2022 é muito importante. Esse ano, qual ano? O ano de 2022, o ano de que eu já falei. Aquele, aquela, aquilo, para indicar um elemento referido antes do outro. Então, se eu falar assim, João e José vão ao cinema. Esse, que é o segundo, que é o mais próximo, o José. Aquele, que é o mais longe, o João. Tá bom? Depois eu tenho os pronomes interrogativos, que são aqueles que eu uso para fazer perguntas. Qual, quais, quanto, quantas, quanta, quantas, que e quem. São pronomes que eu uso para perguntar, para fazer perguntas. Pronomes indefinidos que eu uso para fazer a ideia de indefinição, de indeterminação. Esses pronomes indefinidos, eles podem acompanhar um substantivo, indefinindo-os, ou podem substituir. Quando o pronome indefinido acompanha o substantivo, ele é chamado de pronome indefinido adjetivo, porque ele acompanha, ele está indefinindo um substantivo. Quando ele substitui, ele é um pronome indefinido substantivo, porque ele está assumindo o papel do substantivo. Aqui embaixo, nessa tabelinha, eu tenho
vários pronomes indefinidos. Vocês vão ver que alguns só podem substituir o substantivo, outros só podem acompanhar o substantivo e outros podem ou substituir ou acompanhar, tá? Por exemplo, se eu digo assim, homem nenhum veio à escola, nenhum está acompanhando a palavra homem. Agora, eu não tenho nenhum dinheiro, eu não tenho nenhum, está substituindo a palavra dinheiro, tá? Então, eu tenho que observar que quando acompanha é pronome indefinido adjetivo. Quando substitui é pronome indefinido substantivo. Pronomes relativos são pronomes que eu utilizo para retomar aquilo que já foi dito. Eu tenho o pronome que, eu tenho o pronome quem, eu tenho o pronome onde. Esses aqui são pronomes que não têm flexão. Eu não tenho feminino, masculino, singular e plural. E eu tenho o pronome qual, quanto e cujo, que são pronomes relativos que eu uso para substituir termos que já foram ditos e eles podem concordar em gênero e em número com esses termos que ele substitui, tá? Então, olha aqui. Não sei o que é mais certo. Esse que está retomando o. Este é o candidato de quem você falou. O quem está retomando o candidato. A casa onde mora. O onde está retomando casa. Então, o pronome relativo sempre retoma algo que já veio antes dele, tá bom? E aí nós temos a classe dos verbos, que é a última das classes variáveis, tá, turma? O verbo, ele é palavra que indica processos, ação, estado, fenômeno da natureza, ocorrência, desejo. Para eu saber que uma palavra é verbo, basta eu observar que o verbo, ele varia em muito mais flexões do que as outras palavras. Então, ele varia em modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Ele varia em tempo, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Em número, singular e plural. Em pessoa, primeira, segunda, terceira. Em voz, ativa, passiva, reflexiva. Eu tenho verbos que são irregulares e eu tenho verbos regulares. Os verbos irregulares são aqueles verbos que a conjugação deles serve o mesmo paradigma, o mesmo panorama. Então, se eu pegar o cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam. Aí eu pego, por exemplo, falar. Eu falo, falas, fala, falamos, falais, falam. Percebam que o final é o mesmo e que o radical permanece. Tá? Se eu pegar o verbo estar, eu já tenho modificação. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estão, eles estão. Vós estáis, eles estão. Tá? Eu estive, tu esteves. Percebam que eu tenho modificações ou na desinência ou no radical, tá bom? Ainda falando de verbos, nós vamos falar que ele vai variar nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo. O que é a variação do modo indicativo? A variação do modo indicativo é aquela flexão do verbo em que ele é flexionado de acordo com a ideia de que o falante tem de que aquilo vai acontecer. Ou seja, para falar de flexão do verbo no indicativo, na cabeça do falante, aquilo que ele diz ou acontece de verdade, ou já aconteceu, ou pode acontecer. Germano, mas e se ele falar algo que ele acha que vai acontecer e não acontecer? Na hora que ele falou tendo a certeza de que aquilo aconteceria. Então, na cabeça dele, indica certeza, indica um fato certo, indica um fato que é certeza, tá? Agora, eu tenho o caso de falantes dizerem algo a partir da dúvida, da hipótese. Quando o falante fala algo que ele não tem certeza, que é dúvida, que é hipotético, eu tenho o modo subjuntivo, tá? Então, quando ele diz sem ter certeza que aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. E eu tenho o modo do imperativo, que é o modo que vai indicar um pedido, a solicitação, uma ordem. É o modo imperativo. A flexão de tempo do verbo. Então, o verbo flexiona em tempo. Tá? O que é a flexão de tempo? A flexão de tempo é quando eu olho para o verbo considerando o momento do processo, o momento da realização.
Se a coisa que eu estou dizendo se flexiona no momento da fala ou da escrita, então se há uma realização de alguma coisa no momento em que se fala ou que se escreve, eu tenho o tempo presente. Presente é quando o processo indicado pelo verbo coincide com o momento da fala e da escrita. Tudo que vem antes do presente é pretérito, tá? Então, tudo que acontecer antes do presente é pretérito, ok? Momento anterior é pretérito. Eu tenho o pretérito perfeito, que é aquele pretérito que indica algo que aconteceu no passado e que eu sei que começou a acontecer e terminou a acontecer no passado. Eu dormi, eu cantei, tu falaste, eles correram. Eu sei que começou a acontecer antes do presente e que terminou o acontecimento antes do presente. Esse é o pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é aquele que ocorre, começa no passado, começou antes do presente, mas eu não sei, olha aqui, ó, eu pus aqui um pontilhado, eu não sei se terminou ou se continua, e eu não sei precisar quando terminou o acontecimento. Então, eu dormia quando ele chegou. Depois que ele chegou, eu deixei de dormir? Eu não tenho certeza disso, tá bom? E eu tenho o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais perfeito, vocês vão observar ó, que ele está anterior ao perfeito, ao imperfeito. Por quê? Porque é o pretérito mais antigo que eu tenho. É o pretérito que é anterior ao perfeito, ao imperfeito. Então, ele sempre vai aparecer indicando um fato que ocorreu antes de outro fato pretérito. Por exemplo, antes de eu acordar, eu comera muito. Então, eu acordei, mas antes de acordar, eu comera muito. Não faz sentido não, né? Porque eu não comi dormindo. Mas dá para vocês entenderem que o acordar é perfeito. Então, antes que eu acordei, eu comera muito. E o comer é mais que perfeito, é anterior ao perfeito, tá bom? E o tempo futuro, que indica tudo o que acontece depois da fala, depois, tudo que vai acontecer. Se no agora eu pensar em algo para o futuro, eu vou falar que é futuro do presente. Por quê? Porque no presente eu fiz uma projeção para o futuro. Agora, se ontem, se anteontem, se no pretérito, eu falar de algo que ainda vai acontecer, eu tenho o momento futuro do pretérito, porque foi pensado no pretérito, mas que vai acontecer no futuro. Ok? Os verbos são a última classe que são flexionadas, a última classe que é variável. Depois nós teremos a preposição. A preposição é palavra que relaciona termos dentro de uma oração. São aquelas que a Viviane, lá no 7º ano, fez vocês decorarem. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, daí por diante. A conjunção é aquela palavra que estabelece ligação entre as orações. É aquela palavra que estabelece ligação entre duas orações, indicando adição, oposição, tempo e etc. Advérbio é uma palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, tá? Ele mora longe. Longe é o advérbio de lugar que modifica o morar. Ele é muito especial. Muito é o advérbio de intensidade que modifica o adjetivo especial. Ele correu rápido demais. Demais é um advérbio de intensidade que modifica o advérbio rápido. E interjeições são palavras que exprimem emoções, estados de espírito, tá? São aquelas palavras que normalmente aparecem seguidas de ponto de exclamação e que indicam susto, admiração, espanto. Oh, ah, meu Deus, Nossa Senhora, ok? Depois, turma, a próxima coisa que cai na prova de vocês são os tipos de texto. O que é tipo de texto? Tipo de texto são sequências, são estruturas de determinadas características linguísticas da língua, que são encontradas em textos. São relacionadas com estruturas fixas, não mutáveis. São estruturas fechadas. E os falantes, a partir dos tipos, criam diversos gêneros textuais. Os gêneros são as realizações dos tipos textuais. Os gêneros, além de terem características de língua, que são trazidas das tipologias dos tipos textuais, eles também têm relação com o contexto, com o momento de produção, com para que se diz, com quem que ouve.
tá bom? Os tipos textuais possuem características. Os tipos textuais possuem propriedades linguísticas definidas, estáveis. Tipos de palavras, tempos verbais, estruturas de frases, elementos que formam e daí por diante, tá? Os gêneros possuem um conjunto ilimitado de características, porque os gêneros, gente, eles podem ser criados vários um atrás do outro, dependendo do estilo do autor, dependendo do conteúdo, dependendo da composição, dependendo da função. Então, de acordo com a necessidade, eu posso criar gêneros textuais diferentes. Exemplo, antigamente usava carta, depois passou a usar o e-mail, depois o WhatsApp. Então, de acordo com a tecnologia, foram criando-se gêneros diferentes. Agora, o tipo não, o tipo é fixo, tá? Os gêneros, eles serão indefinidos, eles serão um monte, milhares. Já os tipos variam entre 5 e 9. No oitavo ano, nós estamos falando de 5 tipos. O tipo narrativo, que tem o objetivo de narrar, de contar fatos. A narração, ela tem verbos que indicam ação, ela traz os verbos no passado, ela tem marcadores temporais e a presença de um conflito, ou seja, um acontecimento que gera a continuidade do texto. Tá bom? O tipo narrativo, ele é definido por conta de um processo, ou seja, os fatos ocorrem de acordo com uma sequência temporal. Uma coisa acontece depois da outra, é dinâmica. Presença de personagens que vivem o fato narrado. Esse fato se dá no tempo, no momento, e no espaço, em um lugar. Tá? Depois nós temos o tipo descritivo. A descrição tem o objetivo de descrever seres, personagens, conceitos, apresentar por meio de elementos linguísticos características. É isso o tipo descritivo. Ele usa verbos que indicam estado, ser, estar, parecer. Os verbos normalmente ficam no presente do indicativo. Usam formas nominais, o gerúndio, o infinitivo, o particípio. Muito uso de adjetivos, de locuções adjetivas. O tipo expositivo quer expor, apresentar informações. É uma linguagem objetiva, ou seja, não entra sentimentos, pensamentos, opiniões. Apenas expõe os dados. Os verbos normalmente são apresentados no presente e há o predomínio da terceira pessoa. Então, eu não vou escrever normalmente texto expositivo em primeira pessoa ou em segunda pessoa. Tá? O tipo argumentativo é aquele que apresenta um ponto de vista, uma tese, uma opinião, e argumentos que defendam essa opinião, que estruturem, que solidifiquem essa opinião. Tá? Então, nós temos a relação de causa e consequência, nós temos uma estrutura formada por introdução, que é onde eu vou apresentar a opinião, desenvolvimento, que é quando eu vou apresentar os argumentos, e a conclusão, que é onde eu fecho a minha opinião, verbos no presente. Pensem o seguinte, às vezes um texto vai ter a apresentação de dados, de exemplos, de informações, a narração de um acontecimento. Se essas coisas forem utilizadas para defender um ponto de vista, então eu tenho predominância do tipo argumentativo. Sempre que eu uso argumentos para defender um ponto de vista, eu tenho predominância da argumentação. E a injunção, também chamado de persuasivo, instrucional, é o texto que quer fazer com que o interlocutor tome uma atitude, aprenda alguma coisa. Então, a principal característica é o verbo no imperativo. Além disso, nós temos um passo a passo, um sequenciamento, a apresentação de dicas, de ordens, de pedidos que levem esse leitor a entender alguma coisa. Tá bom, turma? Então, aí nós temos os 5 tipos que nós estudamos. Com esses 5 tipos, a gente fecha o conteúdo de prova, contando ainda que nós temos interpretação de texto e contando ainda que nós temos a questão de linguagem formal, que é a linguagem mais gramatical, com elementos bem próximos da língua gramatical, e linguagem informal coloquial, que são elementos mais próximos do dia a dia da fala coloquial. Estudem, boa prova, a gente se vê terça-feira no primeiro horário. Beijos, tchau!